Olá, bom dia, tudo bem com você? Sou Sheila Hansen, terapeuta sistêmica, mentora sistêmica, sexóloga clínica educacional e mais uma manhã sistêmica começando aqui para a gente bater um papo, né? Toda semana a gente tem manhã sistêmica aqui no meu Instagram e hoje, excepcionalmente, na quarta-feira, para a gente conversar um pouquinho sobre polaridade feminina e masculino. Você tá em paz com a sua energia feminina ou você tá em guerra, hein? Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre polaridades. É lógico que, como o meu público, ele é, na sua maioria, um público feminino, eu vou voltar bastante para as questões do feminino. Mas essa live não é só para o feminino, tá? A gente vai falar de polaridades, tanto feminino, masculino, que vão caber para todas as pessoas, tá? Inclusive, eu quero começar o nosso assunto aqui falando para vocês que a live hoje, ela não se refere, não se trata, a gente não vai falar aqui de sexo biológico, de identidade de gênero, nem de orientação sexual, tá? A gente não tá falando sobre isso nessa live. Às vezes, quando a gente fala de polaridade feminina e masculino, já começa aí a pipocar algumas coisas na cabeça de algumas pessoas e eu quero já trazer logo no início que a gente não vai falar sobre isso aqui, tá bom? A gente vai falar aqui sobre as energias que existem dentro de cada um de nós, independente do sexo biológico, da identidade de gênero ou da orientação sexual, tá bom? A gente vai falar aqui sobre polaridades feminino e masculino. Quem já ouviu falar sobre isso, já tem mais ou menos uma ideia? Levanta a mão aqui e diga eu, né, para eu saber que vocês já têm já conhecem a respeito disso. De qualquer maneira, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui o que significam essas polaridades, tá? Para quem não entende o que é polaridade, polaridades, então nós sabemos que no mundo, todos nós, né, todos os seres humanos, nós somos seres duais, nós somos seres, nós temos nas nossas dualidades. E na natureza em si, essas dualidades existem, né, naturalmente. A gente vê aí que existe o frio e o calor, o claro e o escuro, o quente e o frio, né, a noite e o dia, enfim, nós temos polaridades que são importantes, são diferentes e são complementares. Então, o dia é melhor que a noite? Ou a noite é melhor que o dia? Não. As duas coisas são importantes e as duas se complementam. Então, da mesma forma, acontece com as energias feminino e masculino dentro de nós. Todos nós, homens e mulheres, nós temos dentro de nós energia feminina e energia masculina. E essas energias, elas se complementam, nos ajudando a fazer atividades do dia a dia, ok? Quais são as características dessas energias? Eu acho que isso aqui é o que é muito importante de a gente falar, tá? As características, as características de cada uma dessas energias, ok? A gente vai falar primeiro sobre as características da energia feminina. Quais são as características que a energia feminina tem? Então, por exemplo, a energia feminina é uma energia de acolhimento, de relaxamento, de suavidade, de leveza, de vulnerabilidade, de criatividade. Então, são características muito próprias do feminino. Já a energia masculina tem outras características que são complementares às características da energia feminina. Então, enquanto a energia feminina ela acolhe, a energia masculina empurra. Enquanto a energia masculina relaxa, a energia masculina age. Enquanto a energia feminina é uma energia de suavidade, a energia masculina é uma energia de potência. Enquanto a feminina ela é leve, a masculina é objetiva, com foco. A energia masculina ela tem força. A energia feminina, enquanto é criativa, a masculina ela é mais dispersa. Então, percebam, gente, que todas as características que eu falei aqui são características importantes,
para todos nós, tanto características do feminino quanto características do masculino. Nós só precisamos saber identificar qual é a característica que nós vamos usar dependendo da atividade, né? Por exemplo, vamos falar aqui sobre dois objetos. Você tem uma colher, que você pode tomar uma sopa com uma colher, e você tem uma pá, que você pode mexer na areia, né? De construção. Seria adequado você usar aquela pá para tomar uma sopa? Ou seria adequado você usar uma colher de sopa para mexer numa areia? Entende? Então, assim, os dois objetos são importantes e eles são necessários dependendo da atividade que você for fazer. E a gente precisa entender que as características do feminino e do masculino, nós vamos usar as duas, dependendo da atividade que a gente está fazendo. Nós vamos usar as duas energias, porque nós precisamos das características de ambas. E isso não significa que uma seja melhor do que a outra. Elas são completamente diferentes e elas são complementares. E elas existem dentro de nós, ok? Olha o que o Rodrigo falou aqui, ó. Isso é fundamental. Pena que a grande maioria ou não sabe ou não tem interesse em saber sobre isso. Muito obrigada por tirar do seu tempo e ensinar isso, utilidade pública. Imagina, é nosso trabalho aqui, né, Rodrigo? E é exatamente isso. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque existe uma grande questão envolvida quando a gente está falando sobre energia masculina e energia feminina. E qual que é essa grande questão? Eu tô aqui para trazer a consciência de vocês que, e principalmente das mulheres, e depois eu vou explicar por que principalmente das mulheres, que culturalmente nós estamos sendo influenciados, bombardeados o tempo todo para estar em desequilíbrio nessas polaridades. Para não saber quando usar cada uma dessas energias, ok? O que acontece, e eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho que vai ficar fácil para vocês entenderem. Existe, gente, as energias elas são prevalentes dentro da gente. Então, como que funciona? A mulher, ela tem em prevalência energia feminina. E o homem tem em prevalência a energia masculina. Quando nós desprezamos os recursos que nós temos em prevalência, nós sofremos. Então, veja bem, se eu sou mulher e eu sei que eu tenho prevalência da energia feminina, mas eu insisto em usar muito mais a minha energia masculina do que a minha energia feminina, eu vou ficar sofrendo muito, porque eu vou sempre estar em busca de algo que eu não tenho muito. Então, eu preciso usar recursos que eu tenho pouco, em vez de usar os recursos que eu já tenho muito para realizar aquela tarefa. Olha só, eu tenho um professor, ele chama Décio de Oliveira, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, ele nasceu numa família onde a mãe era professora e o pai, ele tinha uma veia para ser empreendedor, sabe? Uma veia empreendedora. Ele queria muito empreender. Só que a mãe ganhava muito pouco como professora e o pai vivia entrando em negócios que acabava trazendo falência para eles. Eles tiveram muita dificuldade financeira por causa dessa veia empreendedora do pai. Então, ele veio no seu DNA essa veia do empreendedorismo e de ser professor, né? Só que ele não queria saber daquilo. Por quê? Porque aquilo era ruim. Mesmo que aquilo falasse fortemente dentro dele, ele não queria usar aqueles recursos. Ele não achava que aqueles recursos eram os melhores que ele tinha. Ele queria fazer coisas que ele achava que era diferente e que ia ser melhor para ele. Então, o que ele foi buscar? Ele foi estudar medicina, né? E ele se tornou médico, um médico cirurgião de crianças. Então, ele realmente teve sucesso nesse lugar onde ele foi. Porém, ele disse que ele não passava tempo com a família dele, o tempo dele era praticamente dentro do hospital, e a situação financeira também não era lá essas coisas não. Então ele começou a perceber que aquilo ali não ia
dar qualidade de vida para a família dele que ele tanto tinha sonhado. E ele fez uma transição de carreira. E o que ele foi fazer? Ele foi ensinar como professor, né? E ele foi empreender. Ele criou o próprio negócio dele. E quando ele fez essas duas coisas que já estavam dentro dele, forte dentro dele, porque ele já trazia da sua família, ele alavancou, né? A vida dele deu um salto profissionalmente, financeiramente e tudo mais. Então, esse exemplo é um exemplo claro do que a gente faz. A gente acha que o outro, as características do outro, são melhores do que a nossa. E quando a gente está falando de polaridade feminino e masculino, com as mulheres acontece muito isso. Eu começo a achar que a energia masculina ela é melhor do que a energia feminina. Às vezes eu atendo algumas pessoas que falam o seguinte para mim: eu queria ter nascido homem, se eu pudesse escolher eu teria nascido homem. Porque ser mulher não é gostoso, ser mulher é muito difícil, ser mulher é ruim. Faz sentido, gente, isso pra vocês? Coloca aqui pra mim, vocês estão muito quietinhos, eu não sei se vocês estão me entendendo, se eu tô me fazendo entender. Por favor, coloca aqui, faz as reaçãozinhas pra eu ver, comenta se tá fazendo sentido pra vocês, tá bom? O que eu quero que você entenda é que, se você é mulher, prevalece em você a energia feminina, que é a energia de acolhimento, de relaxamento, de suavidade, de leveza, de vulnerabilidade, de criatividade. Se você é homem, prevalece em você a energia masculina, que é a energia que empurra, que vai para o mundo, que age, que é potente, que tem foco, que tem força, ok? Só que, por que eu falei aqui que o assunto, principalmente, é para as mulheres? Porque são as mulheres que têm um papel ativo na construção da personalidade e das energias feminina e masculina dentro de nós. Gente, desde a Revolução Industrial, os homens passam muito tempo fora de casa. Pai e mãe precisam criar o filho juntos. Mas não se pode negar que o homem, ele passa muito mais tempo fora de casa. Então, a construção de feminino e masculino dentro de uma criança se dá muitas vezes pela mãe, né? É a mãe que acaba tendo mais tempo com seus filhos e que acaba ali construindo aí essa questão das energias dentro dos seus filhos. E qual que é o histórico que a gente tem em relação às mulheres? As mulheres, desde que o mundo é mundo, né? Há muitos anos atrás, elas foram oprimidas, elas foram caladas, elas foram abusadas. Aos poucos, elas foram conseguindo sair dessa realidade que era normal para as mulheres daquela época. Elas foram aos poucos construindo a sua independência e construindo, desbravando com muita coragem o seu lugar dentro da sociedade, né? E elas só conseguiram fazer isso usando a sua energia masculina. Elas precisaram usar a sua energia masculina para conseguirem o seu lugar no mundo, né? Gente, a minha mãe, na época em que ela era jovem, ela não podia tirar documentos, ela não podia ter os documentos dela. Então, faz pouco tempo que as mulheres têm tido o seu lugar no mundo, porque até então não era assim. Só que, qual é a questão? Muitas mulheres se acostumaram tanto com essa energia masculina para conseguir se fazer dentro da sociedade, ter o seu lugar dentro da sociedade, que elas começam a ter dificuldade, elas estão tão na energia masculina para conseguir isso, que elas chegam ao ponto de não conseguir, não saber como voltar à sua energia feminina. Elas estão tão acostumadas a usar as características do masculino que elas sentem uma dificuldade muito grande na hora de trazer as características do feminino. E aí elas se consideram mulheres fortes, guerreiras, poderosas, quando na verdade elas estão exaustas, machucadas e doentes. Porque elas estão dentro de uma energia que elas têm pouco. Em vez de usar os maiores recursos, elas usam os recursos que ela tem de menor, né? Então,
essas mulheres que não conseguem voltar para o seu feminino ou nem querem voltar para o seu feminino porque elas acham que se elas voltarem para o seu feminino, elas vão ser oprimidas, caladas, silenciadas novamente. São essas mulheres que falam que homem não presta, que eu sou muito mais macho que muito homem, né? Eu não dependo de homem para nada. Essas mulheres que estão com sua polaridade masculina tão aflorada a ponto de não conseguir serem cuidadas, de não trazerem essa vulnerabilidade, essa não é fragilidade, vulnerabilidade, leveza, suavidade, que é uma característica do feminino. E quando nós ouvimos esse tipo de frase muitas vezes, e nós trazemos essas frases para a nossa realidade, são frases que mostram muito claramente que o nosso feminino está machucado. E se o nosso feminino está machucado, quando o nosso feminino está machucado, nós estamos machucadas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Se você está com o seu feminino machucado, você está machucado. E os sintomas disso, eu vou trazer para vocês aqui. Eu quero que diga eu aí nos comentários, se você tiver um desses sintomas que eu vou trazer aqui para vocês agora, tá bom? Se tiver, coloca eu aqui, para eu saber que vocês estão me acompanhando, tá bom? Sensação de fadiga, fragilidade, depressão, confusão mental, sensação de ser calada, não poder falar o que pensa, não poder falar o que sente, se sentir desestimulada, não sentir que você tem apoio, estar constantemente assustada, se sentir fraqueza, não ter criatividade, não ter inspiração, não ter ânimo, se sentir como se não tivesse significado, ter uma timidez, uma vergonha muito grande, ter uma raiva incontrolável dentro de si, se sentir reprimida ou transtornada, se sentir insegura, hesitante, bloqueada, estar em empregos ou amizades que esgotam a sua energia, sofrer com ciclos menstruais, ser superprotetora de si mesmo, estar completamente vacilante, achar que você está andando para trás em vez de estar andando para frente, se preocupar demais com a opinião dos outros, achar que precisa ser perfeita, que não pode errar, que não pode cometer erros, se humilhar frequentemente, ter crises de ansiedade, medo de experimentar coisas novas, medo de falar a sua opinião, medo de criticar algo, medo de agir. Olha quantos sintomas que podem ocasionar quando a gente está aqui com um problema de desconexão com o nosso feminino. Então isso é muito sério, né? Todos esses são sintomas de um feminino ferido, de um feminino que está machucado. E é por isso que a gente precisa olhar para isso, né? Porque quando nós estamos doentes, nós criamos uma sociedade doente. Entendeu? Porque, gente, como eu falei, a criação ela é predominante da mulher. Então, se na sua casa a sua mãe é que dava as ordens, né? Se a palavra final era da sua mãe, se entre sua mãe e seu pai, a sua mãe era que era o pulso firme da casa, então, para as meninas, o que as meninas cresceram aprendendo? Que ser mulher é ser esta mulher. Estar nessa energia, né? Com essas características do masculino. A mulher, ela aprende que ser mulher é ser assim. E o menino? O menino, ele é criado entendendo que ser mulher é daquele jeito e que e ser homem é ser igual ao pai dele, que abaixa a cabeça, que não tem voz ativa, que não ajuda, que não acalenta, que não serve a mulher. Não é assim? Então, o que aquele menino, ele cresce, vira um homem,
E ele procura uma mulher que seja igual à mãe dele, que cuide dele, que faça e aconteça. Ele não tem essa energia de potência, atitude, foco, força e de servir a mulher. Não, porque ele aprendeu o quê? Que quem faz isso é a mulher, porque a mãe estava na energia masculina. Então, tanto o menino como a menina, tendo como referência aquela mãe na energia masculina, vai crescer com as polaridades desequilibradas. Aí a mulher, ela vai fazer e acontecer, ela vai ser uma ótima profissional, mas para ela conseguir ser essa ótima profissional, ela vai ficar doente. Todo mundo vai olhar para ela e vai achar que ela é super poderosa, mas quando ela chega em casa, ela tá toda machucada, ela tá sentindo um monte de dores, ela não tem um relacionamento amoroso equilibrado, ela não tem um relacionamento com os filhos. E o inverso também. Você vai olhar um homem e vai falar, que homem bacana, que homem bonzinho, que homem gentil, né? E aí quando você vai ver, aquele homem é um homem fraco, um homem que não consegue cuidar da família, um homem que não consegue ter pulso firme com os filhos, um homem que não consegue trazer segurança para a esposa, um homem que tem dificuldade para conseguir alavancar sua carreira. Entende? O desequilíbrio se instaura. E nós estamos observando que nós estamos vivendo gerações e gerações e gerações de polaridades invertidas, e isso tem causado muitos problemas, inclusive nos relacionamentos amorosos. Porque se existe dois homens numa relação, não vai dar certo. Se existem duas mulheres na relação, também... Gente, eu tô falando aqui, tá? De novo, né? Energia feminina. Duas energias femininas juntas não vai rolar. Duas energias masculinas juntas não vai rolar. E se tiver invertido, também não vai dar certo. Ok? Também não vai dar certo. Vai ter problema. Vai ter problema. Então, eu senti a necessidade de criar um programa para ajudar mulheres a conseguir equilibrar isso novamente. Equilibrar isso novamente. Para conseguir estar na sua energia feminina e conseguir saber o que é voltar para essa energia feminina e a força que você consegue estando nessa energia feminina, tá? Desculpa, gente. Então, esse programa que eu criei, ele tem duas finalidades, tá? Primeiro, fazer você aceitar a sua energia prevalente. Você entender que você precisa se reconhecer o seu lugar de força. Saber que se conectar com o seu feminino e usar as características desse feminino ao seu favor é o melhor para você. Não adianta você olhar para as características do masculino e falar, não, mas eu quero aquelas. Você tem, mas você tem elas em menor grau. Então, usa o que você tem de melhor. Que aí é onde está a sua força. É aí onde você vai conseguir grandes resultados. E o segundo objetivo é desenvolver e alimentar esse feminino dentro de você. Porque às vezes você tá tanto na energia masculina que você não consegue nem desfrutar daquilo que você tem de melhor. Ok? E principalmente não ficar vivendo uma energia feminina infantil. Porque existem muitas mulheres hoje que se veem como meninas, não conseguem se ver como mulheres. Não consegue se olhar no espelho e se ver como uma mulher. Não consegue ter comportamentos de mulher. Tem comportamentos de menina, de criança. Entendeu? Então, o meu objetivo é fazer você entender que você pode sim estar com a sua essência feminina e ser uma mulher forte, ser uma mulher dona de si. Sim, é possível. Alimentar o seu feminino para que você tenha um feminino saudável. Para que você possa, estando com o seu feminino saudável, você também possa usar a sua energia masculina. Porque, olha só, se você não consegue se conectar com aquilo que você tem de maior dentro de você, você vai conseguir se conectar com o que você tem menos?
Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Se você não consegue se conectar com aquilo que você tem de maior, você não vai conseguir se conectar com quem tem de menor. Então, se você quer ser uma pessoa potente, objetiva, que tem força, que vai pra vida, antes você precisa estar forte no seu feminino. Para você, assim, estando na força do seu feminino, você possa usar as características da sua energia masculina. Entendeu? Só que esse programa que eu criei para as mulheres, ele é um programa, gente, muito seleto, tá? Ele é um programa seleto, ele é um programa único, só para mulheres, que não vai ser exposto aqui para todas as pessoas. Eu estou selecionando, tá? Eu estou selecionando mesmo a dedo quem vai participar desse programa. Então, se você assistiu essa live e você acha que sim, você precisa reconhecer, se conectar, alimentar o seu feminino, você vai me mandar um direct com o seu nome, com o seu WhatsApp e vai dizer, eu quero a jornada do feminino, ok? Porque eu vou fazer uma triagem, eu vou fazer uma entrevista com você e eu vou entender se você vai fazer parte desse programa que a gente criou aqui para ajudar as mulheres a se conectar com esse feminino saudável e poder, assim, estar com as suas energias equilibradas, das polaridades, tá certo? Então, terminando essa live aqui, você vai lá no meu direct se você acha que você precisa cuidar disso. Você vai lá no meu direct, você vai colocar o seu nome, o seu WhatsApp e vai dizer, eu quero a jornada do feminino. Não coloca nos comentários da live, porque a live vai ficar gravada aqui, mas os comentários eles saem. Então, vai no meu direct, eu vou entrar em contato com você, nós vamos conversar, fazer uma entrevista aqui e eu vou explicar para você como funciona esse programa e se você tá apta para você entrar, ok? A Gil disse, isso mesmo, Sheila, entendi claramente que eu estava menina, um homem, gente, muito ruim isso. Então, quando a gente tá no feminino infantil, gente, a gente perde completamente a nossa força, né? A nossa criança, ela sabota demais o nosso feminino. O Rodrigo disse, já tive muito problema por não saber disso, é algo muito sério. Essas energias precisam ser conhecidas, entendidas e respeitadas. Exatamente. E eu só vou conseguir saber, reconhecer, voltar para essa energia prevalente que eu tenho dentro de mim, de uma maneira saudável, quando eu expandir a minha consciência, né? Uma live como essa daqui, a gente só consegue trazer uma bordinha. E o programa que eu criei é exatamente para a gente trazer profundamente as questões dessas energias, principalmente nas mulheres, porque as mulheres têm uma construção ativa no que diz respeito à energia masculina e feminina na construção da personalidade dos seus filhos, né? Então, o meu objetivo aqui é trazer para vocês essa informação de uma maneira profunda, de uma maneira segura e de uma maneira respeitosa, ok? Então, novamente, se você quer participar, se você acha que você precisa disso, vai no meu direct, me manda seu nome, o seu WhatsApp e também eu quero participar da jornada do feminino, que eu vou falar com você. Tá certo, meus amores? Ó, um bom dia para vocês, boa quinta-feira, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.